Olá, bom dia. Vamos nos unir em oração agora para acolher a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça ao longo deste dia, para que, nutridos pela Tua palavra e conduzidos pelo Teu Espírito, possamos nos alegrar com vossas obras. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acolhamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Pedro chega até Jesus e pergunta quantas vezes deve perdoar o irmão. A mentalidade de Pedro aqui é justamente essa ideia que nós temos que tudo tem que ter um limite. Pedro também estava pensando isso. Não, tudo nessa vida tem que ter um limite. Até aqui, beleza. Fazer até aqui, tudo bem. Ah, mas tem coisa que não. Se não, é isso que está na cabeça de Pedro. E é isso também que está na nossa cabeça. Porque nós criamos esta necessidade de colocar um limite nas coisas. Até porque, meus irmãos, quando nós colocamos um limite, a gente vai até esse limite, depois a nossa consciência pode ficar em paz. A gente vai dizer: eu fiz tudo o que eu podia ter feito. O que estava ao meu alcance, dentro do que era necessário, eu fiz. Agora, não quero mais saber. E é justamente contra isso que Jesus vai nos ensinar que o perdão não tem limite. Jesus, ao responder que o número do perdão é 70 vezes 7, em outras palavras, o que ele está dizendo é: não tem limite. A misericórdia tem que ser infinita. O perdão tem que ser dado sempre e generosamente. E para explicar isso, Jesus então ele conta uma parábola que você ouviu, que é muito clara, que mostra uma pessoa que recebe o perdão de uma enorme fortuna e que depois não consegue fazer o perdão para uma pequena dívida, que é chamado e que é condenado. Mas aqui vale lembrar o quê? Que no começo do Evangelho, Jesus vai dizer: olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que foi prestar contas. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando para nós o quê? De como o perdão repercute na nossa salvação. Aquele que perdoar será perdoado e não será condenado. Porque o empregado perverso, como Jesus o chamou, que recebeu o perdão e não deu o perdão, então o que ele tinha recebido, ele perde e é condenado. Por isso a gente precisa entender o quê? Que além do perdão ser uma prática da nossa identidade cristã,
o cristão é aquele que perdoa, o perdão também é o que nos garante a salvação, o acesso ao céu e o reino de Deus. Por isso, nós devemos desejar perdoar. E você pode me dizer, padre, eu desejo perdoar quem me ofendeu, mas às vezes o meu coração fica cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva. Como eu faço para perdoar? Então a gente precisa dar 3 passos para o perdão. O primeiro passo para o perdão é a gente dirigir o nosso olhar para Deus. Eu olho para Deus e reconheço que Ele está sempre pronto para me perdoar. É reconhecer a infinita misericórdia de Deus. Eu não vou perdoar o outro porque eu sou bom ou porque eu sou capaz. Não, eu vou perdoar o outro com o perdão que eu recebi. Então eu preciso me colocar diante de Deus e acolher a sua misericórdia. Uma misericórdia infinita, uma misericórdia incondicional e ilimitada. Porque Deus perdoa sempre, perdoa a todos e perdoa a tudo. Basta a gente olhar, procurar e encontrará. O segundo passo que a gente precisa dar para perdoar alguém é a gente olhar para a gente e reconhecer a própria miséria. Porque muitas vezes nós não perdoamos outros porque a gente se acha perfeito demais, porque a gente se acha juiz do mundo. Agora, quando eu olho para mim e encaro as minhas fragilidades e encaro que eu também ofendo o outro, que eu também magoo, que eu também erro, que eu também falho, então esta sinceridade com a minha realidade me deixa mais pronto para perdoar, porque eu começo a compreender. Isso mesmo, a gente precisa compreender para perdoar. Quando eu consigo compreender, não, mas eu não fiz porque eu quis, eu não errei porque eu sou uma pessoa má, eu não errei, eu não ofendi, eu não magoei, eu não queria. Foi uma fraqueza, foi uma distração. Então, quando eu consigo compreender isso em mim, eu consigo compreender no outro. Por isso que o terceiro passo é a gente olhar para o outro para além do erro cometido. Porque quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, a gente tem a tendência de quando a gente vê a pessoa já vir na cabeça aquilo que a pessoa fez. Então a gente já fica irritado, já fica nervoso, o sangue já ferve. Então não. Se eu quero perdoar, quando eu encontrar a pessoa, eu vou olhar para ela e falar assim, por que essa pessoa é tão importante para mim? Por que eu gosto dessa pessoa? Quais são as coisas boas que essa pessoa tem? Quais são os bons momentos que nós vivemos? E mais, com o perdão, quais são as possibilidades que ela tem? Porque o perdão é justamente dar esta possibilidade para que o outro se transforme. Se ele errou, se ele caiu, o perdão é a mão que se estende para levantar e que dá a chance para ele caminhar de um jeito novo. Porque afinal de contas, é justamente isso que Deus faz conosco. Quando a gente cai, quando a gente erra, Ele estende a sua mão misericordiosa, nos dá o perdão e nos levanta, para a gente chegar aonde nós ainda não chegamos, para nos tornarmos melhor, acertarmos mais e corrigirmos o nosso erro. Agora, se eu não perdoo, eu condeno o outro a deixá-lo preso naquela situação. O amor é dar uma chance. O amor dá a possibilidade da transformação. E para isso, é preciso o perdão. Então, diante desses 3 passos, a gente entende uma coisa, que o perdão que nós damos é o mesmo perdão que de Deus nós recebemos e que agora a gente espalha para todos os irmãos que precisam. O remédio que me curou, o remédio que me salvou, agora eu distribuo para os meus irmãos. Tenha coragem, o perdão te liberta e liberta o outro. Perdoar é a forma mais bonita e mais prática que nós temos para viver uma grande história de amor. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.